Olá, boa tarde. Boa tarde porque estou a filmar isto da parte da tarde, mas vocês podem ver a qualquer altura do dia. Olhem, este videozinho hoje é para o Clube de Leitura Lagarto Lagartos. Portanto, sportinguistas por esse país fora, por esse mundo fora, por esses núcleos fora e naturalmente o estádio multiusos, a academia de ginástica, esses espaços todos onde o Sporting tem atletas. Vamos aqui fazer um bocadinho de leitura, que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas vou fazer. Então, tenho o meu cachecol lindíssimo, 5 violinos, e tenho a minha camisola, 5 violinos, que é muito bonita, e pronto. Então hoje, para vocês, vamos ler. O ano passado, no book, na iniciativa Book.2 da Apple, havia um quadro para nós deixarmos mensagens. E eu escrevi assim: uma página por dia não sabe o bem que lhe fazia. Então vamos fazer outra coisa, que é assim. Lindo, não é? Houve um tempo em que Alvalade só via música, não é? Era a sinfonia. Agora perdi-me. O que é que eu estava a dizer? Então agora vamos fazer assim. Um capítulo por dia não sabe o bem que lhe fazia. Então, do livro Paul Austen, a trilogia de Nova Iorque, é um livro que pertence à biblioteca da Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos. E vamos então começar. Para quem não gosta muito de ler e prefere ouvir. Então, este livro a tradução é de Alberto Gomes, revisão de Madalena Cinza. Foi registado 85 86 do Paul Auster, 99 edições Asa 2, 2008 esta edição, impressa em Espanha, 5 de junho de 2008. Então, este livro divide-se em 3 partes: Cidade de Vidro, Fantasmas e O Quarto Fechado. Vamos começar pela Cidade de Vidro. Primeiro capítulo. Foi uma chamada para o número errado que despoletou tudo. O telefone a tocar 3 vezes no silêncio da noite e a voz do outro lado da linha a perguntar por alguém que não era ele. Muito mais tarde, quando foi capaz de pensar nas coisas que lhe aconteceram, concluiria que nada era real, exceto o acaso. Mas isso foi muito mais tarde. No início, houve apenas o acontecimento e as suas consequências. Não se trata de uma questão de tudo poder ter acontecido de um modo diferente, ou de tudo estar já predestinado, desde a primeira palavra proferida pela boca do interlocutor desconhecido. A questão é a história propriamente dita, e se tem ou não algum significado. Não é à história que compete revelar isso. Quanto a Queen, pouco há a dizer. Quem era, de onde viera e o que fazia não tem grande importância. Sabemos, por exemplo, que tinha 35 anos. Sabemos que em tempos fora casado e que fora pai e que tanto a mulher como o filho estavam mortos. Também sabemos que escrevia livros. Para sermos precisos, sabemos que escrevia romances policiais. Usava o pseudónimo de William Wilson e produzia-os à média de um por ano, o que lhe providenciava dinheiro suficiente para viver modestamente num pequeno apartamento de Nova Iorque. Como não gastava mais do que 5 ou 6 meses a escrever um romance, tinha o resto do ano livre para fazer o que lhe apetecesse. Lia muitos livros, visitava exposições de pintura e ao cinema. No verão, via beisebol na televisão. No inverno, ia à ópera. Todavia, o que mais lhe agradava era, sobretudo, andar a pé. Quase todos os dias, chovesse ou fizesse sol, estivesse quente ou frio, saía para dar um passeio pela cidade. Sempre sem destino, simplesmente indo até onde as pernas o levassem. Nova Iorque era um espaço inesgotável, um labirinto de passos intermináveis. Mas independentemente da distância que percorresse, independentemente de ter familiarizado com as vizinhanças e ruas, ficava sempre com a sensação de estar perdido. Perdido não apenas na cidade,
mas também dentro de si. Sempre que dava um passeio, sentia-se como se deixasse a si próprio para trás, entregando-se ao movimento das ruas. Reduzido a um olho que vê, conseguia escapar à obrigação de pensar. E isto, mais do que qualquer outra coisa, trazia-lhe uma certa paz, um salutar vazio interior. O mundo estava no seu exterior, à sua volta, perante si, e a velocidade com que mudava impossibilitava-o de se prender por muito tempo a uma única coisa. O movimento era a essência, o ato de pôr um pé diante do outro e a seguir a errância do seu próprio corpo. Ao caminhar sem destino, todos os lugares se tornavam semelhantes, deixando de ter importância o sítio onde se encontrava. Nos seus melhores passeios, conseguia atingir o sentimento de que não estava em sítio algum. E isto, afinal, era tudo o que pedia às coisas. Não estar em sítio algum. Nova York era esse nhures que havia construído à sua volta e apercebeu-se que não tencionava abandonar aquela cidade. Nunca. No passado, Quinn fora mais ambicioso. Quando era jovem, tinha publicado vários livros de poesia, escrevera peças de teatro, ensaios e fizera bastantes traduções extensas. Mas abandonara tudo isso abruptamente. Uma parte de si morrera, dissera então aos amigos, e não queria que isso ressurgisse para o assombrar. Foi então que adotou o nome de William Wilson. Quinn já não era aquela parte de si próprio que podia escrever livros, e embora Quinn ainda continuasse a existir, existia apenas para si próprio. Continuou a escrever porque era a única coisa que se sentia capaz de fazer. Os romances policiais pareceram-lhe uma solução razoável. Não lhe dava muito trabalho inventar as intrincadas histórias que aquele género requeria, e escrevia bem, frequentemente sem exigir muito de si, como se não precisasse de se esforçar. Como se não considerava o autor daquilo que escrevia, não se sentia responsável e, portanto, não se sentia obrigado a defendê-lo no seu íntimo. William Wilson era, afinal, uma invenção. E, embora tivesse nascido dentro do próprio Quinn, tinha agora uma vida independente. Quinn tratava-o com deferência, por vezes até com admiração, mas nunca chegara ao ponto de acreditar que ele e William Wilson eram a mesma pessoa. Era por esta razão que não saía de trás da máscara do seu pseudónimo. Tinha um agente literário, mas nunca se haviam encontrado. Os seus contactos limitavam-se à troca de correspondência, para o que Quinn havia alugado um apartado nos Correios. O mesmo se aplicava ao editor, que pagava todos os honorários e direitos a Quinn por intermédio do agente. Nenhum livro de William Wilson incluiu uma única vez uma fotografia do autor ou qualquer nota biográfica. William Wilson nem sequer aparecia em nenhum catálogo, não dava entrevistas, e todas as cartas que recebia eram respondidas pela secretária do seu agente. Tanto quanto Quinn sabia, ninguém conhecia o seu segredo. No início, quando os seus amigos souberam que desistira de escrever, perguntaram-lhe de que é que iria viver. Disse a todos a mesma coisa, que tinha herdado dinheiro da mulher. Mas, na realidade, a mulher nunca tivera nenhum dinheiro. E, na realidade, ele já não tinha amigos. Isto passaram-se há já mais de 5 anos. Agora já não pensava muito no filho e só recentemente retirara da parede a fotografia da mulher. De vez em quando ressurgia-lhe repentinamente a sensação de pegar no filho de 3 anos ao colo. Mas não se tratava exatamente de pensar nisso, nem se tratava de uma recordação. Era uma sensação física, uma marca do passado que ficara registada no seu corpo e não conseguia controlar isso. Estes momentos eram agora menos frequentes e, na maior parte das vezes, parecia que as coisas começavam a mudar na sua vida. Já não desejava estar morto. Mas também não se podia dizer que se sentia feliz por estar vivo, mas pelo menos deixara de se sentir ressentido. Estava vivo, e a obstinação deste facto começara a fasciná-lo aos poucos,
como se tivesse conseguido sobreviver a si próprio, como se, de algum modo, estivesse a viver uma existência póstuma. Já não dormia com a luz acesa e já há muitos meses que não se lembrava do que sonhava. Já era noite. Quinn estava deitado na cama a fumar um cigarro, escutando a chuva bater na janela. Perguntava-se quando é que a chuva iria parar e se lhe apetecia ou não dar um longo passeio pela manhã. O livro de Marco Polo estava virado para baixo, sobre a almofada a seu lado. Há 2 semanas terminaram o mais recente romance do William Wilson e agora entregara-se ao descanso. O seu narrador, o detetive privado Max Worth, havia resolvido uma série de crimes complicados. Sofrera maus tratos físicos e escapadelas por uma unha negra, e Quinn sentia-se um bocado exausto pelos esforços despendidos. Ao longo dos anos, Work tornaram-se muito íntimo de Quinn. Enquanto William Wilson permanecia para si uma figura abstrata, Work ganhara a vida gradualmente. Na tríade de eus em que Quinn se transformaram, Wilson servia como uma espécie de ventríloco. O próprio Quinn era o boneco do ventríloco e o Work era a voz animada que dava sentido ao empreendimento. Se Wilson era uma ilusão, mesmo assim justificava a vida dos outros dois. Se Wilson não existia, era contudo a ponte que permitia a Quinn passar de si mesmo para Work, o detetive. E aos poucos, Work tornaram-se uma presença na vida de Quinn, o seu irmão interlocutor, o seu camarada de solidão. Vamos ficar por aqui.